Todos nós já temos conhecimento da grandeza do universo. Sabemos que a Terra é um dos planetas do Sistema Solar e que o Sistema Solar, por sua vez, faz parte da Via Láctea, que tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. E a Via Láctea é apenas uma das centenas de bilhões de outras galáxias do universo conhecido. Com esse gigantismo, é mesmo possível acreditar que haja vida somente no planeta Terra? Meu nome é Reginaldo Fázio e você está no Espiritismo Sem Mistério. O problema da crença na vida em outros planetas ou estrelas é acreditar que todo tipo de vida é igual à que encontramos no nosso planeta. E nem poderia ser. Estando todos nós em constante evolução espiritual, não seria diferente com o corpo material, com o mundo em que habitamos e os elementos que o compõem. Um espírito, em um estágio primitivo, ou seja, no início da sua existência, não consegue ter o mesmo corpo físico e o mesmo lugar de morada que um espírito num estágio evolutivo adiantado. Então, para diferentes níveis de evolução, diferentes moradias, para diferentes espíritos, diferentes mundos. E essa diferença pode se dar tanto no campo material, quando encarnados, quanto no campo espiritual, quando na erraticidade, que é o intervalo em que o espírito se encontra entre uma encarnação e outra. No campo material, encarnamos naquele mundo condizente com o nosso estágio evolutivo, com as nossas necessidades. No campo espiritual, e apesar de não haver uma área delimitada a um lugar específico, não deixa de ser uma morada o lugar em que se encontra o espírito. Quanto ao conhecimento dessa multiplicidade de mundos, todos nós já sabemos que a doutrina espírita foi consolidada tendo como base os ensinamentos de Jesus e os esclarecimentos trazidos pelos espíritos superiores. E são eles que nos ensinam e nos mostram a diversidade de mundos habitados e as diferentes condições entre eles. Importante também ressaltar que os próprios mundos evoluem. Enquanto nós evoluímos moralmente, os mundos progridem materialmente. E esse progresso oferece um lugar cada vez mais agradável. Assim, progridem juntos os seres humanos, os animais e os vegetais que eles se encontram e a própria moradia. E é claro que qualquer classificação acaba limitando uma infinidade de características. Mas considerando os aspectos mais importantes, e para ficar didático, as categorias entre os mundos foram classificadas da seguinte maneira. Mundos primitivos, onde acontecem as primeiras encarnações da alma. Mundos de provas e expiações, onde o mal e as aflições predominam. Mundos de regeneração, onde os espíritos adquirem novas forças, aliviados das lutas vividas nos mundos anteriores. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. E mundos celestes ou divinos, onde habitam os espíritos puros e onde somente existe o bem. A Terra hoje pertence à categoria dos mundos de provas e expiações, e é por isso que somos alvos de tantas misérias. Mas é importante destacar que nada disso é um grande castigo divino. Muitos podem se perguntar por que Deus permite que os espíritos nasçam em mundos cheios de tantas misérias. Primeiro que esses sofrimentos não são causados por Deus, mas por nós mesmos quando sofremos as consequências das escolhas erradas que fazemos no meio do nosso caminho. Somos todos espíritos criados simples e ignorantes, seguindo uma lei natural que é o caminho da evolução. Mas isso não significa que precisemos passar pelo mal, que é inevitável praticarmos o mal. Isso é livre-arbítrio. Cada um, ainda que em uma condição inferior, escolhe o caminho que seguirá. Ninguém nunca viveu na completa escuridão
sem saber qual o caminho correto. Desde os primórdios da nossa existência, nunca fomos desamparados dos ensinamentos das leis de Deus. Inclusive, nenhum espírito está ligado a um mundo para sempre. Além também de não precisarem cumprir nele todas as etapas do progresso para atingir a perfeição. O caminho sempre pode ser encurtado, ou desviado e prolongado. Tudo isso depende de cada um. Então, se a Terra continuar na categoria de mundo de provas e expiações, mas um espírito aqui encarnado evoluir a ponto de não mais ser necessária a sua encarnação nesse tipo de mundo, ele encarnará em outro mais adiantado, em um mundo de regeneração. E o contrário também é verdade. Se a Terra se transforma em um mundo de regeneração, mas o espírito não acompanhou essa evolução, não tendo condições de continuar aqui na Terra, ele encarnará em outro mundo de provas e expiações. Como já dito, há uma pluralidade de mundos habitados no nosso universo. Fazendo uma comparação simples, vamos pensar que os inúmeros mundos habitados compõem uma grande cidade, e que o planeta Terra, na condição de mundo de provas e expiações, representa o hospital e a prisão dessa cidade. No hospital é onde se encontram os doentes, na prisão é onde se encontram aqueles que algum mal fizeram e precisam cumprir a pena. No entanto, após a nossa cura, deixamos o hospital. Após o cumprimento da pena, deixamos a prisão. Da mesma forma, quando nos curarmos das nossas paixões e sentimentos inferiores, quando expiarmos os erros que cometemos no passado, deixaremos a Terra e viveremos em um mundo melhor. O problema nunca é o lugar, é a nossa condição. Se quisermos habitar um mundo melhor, a nossa condição deve estar em sintonia com esse ambiente. Quem faz o lugar são os seus habitantes. E muito hoje se fala no mundo de regeneração, que nada mais é que uma grande transição entre os mundos de provas e expiações e os mundos felizes. E todos nós gostaríamos de morar num mundo onde podemos encontrar a calma após a tempestade e a convalescença após a doença. Mas para alcançá-lo, precisamos nos depurar, precisamos nos livrar da maldade, das angústias, dos sentimentos como o egoísmo e o orgulho. E apesar de nesses mundos o ser humano ainda estar submetido às leis que regem a matéria, sentindo as mesmas sensações e desejos que no mundo de provas e expiações, ele está livre daquelas paixões desordenadas que o escravizam. Como disse o espírito de Santo Agostinho e que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no mundo de regeneração não existe mais o orgulho que silencia o coração, a inveja que tortura e o ódio que sufoca. A palavra amor faz parte de todos os pensamentos e está em todas as mentes. As leis sociais são reguladas por um perfeito equilíbrio e todos cumprem as leis de Deus, tentando chegar até Ele. No mundo de regeneração, os seres humanos estão menos preocupados com as coisas materiais, podendo já sentir o início da felicidade, possuindo plena consciência de que o mundo espiritual é a sua verdadeira moradia. E se quisermos dar mais um passo e chegar ao mundo de regeneração, caminhando cada vez mais rumo à felicidade espiritual plena, devemos fazer a nossa parte. O caminho a ser trilhado, todos nós já conhecemos. É difícil nos manter reto nesse caminho? Às vezes sim, mas não se chega ao cume de uma montanha sem esforço. E ainda que habitemos um mundo tão cheio de sofrimento, não estamos desamparados. Temos sempre ao nosso lado espíritos muito mais elevados do que nós nos auxiliando nessa nossa caminhada. Temos todos os ensinamentos de Jesus para nos conduzir. Temos sempre a infinita bondade e justiça de Deus.
nos voltando para a nossa vida espiritual, vamos nos libertando dos sentimentos que nos mantêm presos aos sofrimentos, aproximando-se cada vez mais da felicidade espiritual. E assim fechamos os 5 princípios da doutrina espírita com a pluralidade dos mundos. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. E se gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo.